Olá, meu querido e minha querida, eu sou o Padre Everson Luiz Kloster, estamos começando um programa Com Fé Venceremos. E hoje no programa Com Fé Venceremos, nós queremos continuar meditando a Palavra de Deus, mas nos inspirar na nossa bondosa Mãe, a Virgem Maria, e pedir a intercessão da Virgem Maria também por nós. Ela que é a perfeita discípula do seu Filho Jesus Cristo, nos ajude também no nosso caminho de discipulado. Mas antes de nós começarmos a meditar a Palavra de Deus, nós queremos rezar e pedir a intercessão da Virgem Maria para que por meio do Espírito Santo o nosso coração seja iluminado e o nosso entendimento também, para que nós possamos colher os frutos da Palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós queremos meditar a Palavra de Deus que está no Evangelho de São João, no capítulo 2, o famoso relato das bodas de Canaã. É isso que nós queremos meditar no dia de hoje e pedir a intercessão da nossa boa mãe para que ela também nos ajude a fazer tudo e somente aquilo que nos pede o seu Filho Jesus. Se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia junto comigo e vamos meditar a Palavra de Deus no dia de hoje, do Evangelho de São João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles a encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Este é o princípio dos sinais de Jesus. Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido e minha querida, nós vemos neste Evangelho o protagonismo da mãe de Jesus. Inclusive, é o Evangelho que nós lemos, que nós escutamos nas festas marianas. Na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos também escutar este Evangelho. Nós vemos aqui o protagonismo da Virgem Maria no início do ministério público de Jesus. Jesus vai começar o seu ministério público. Nós estamos no capítulo 2 do Evangelho de João. No capítulo 1, nós temos o prólogo de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Logo depois, nós temos ali São João nos contando que os primeiros discípulos começam a seguir Jesus, vão até a sua casa, Jesus que começa a chamar outros para fazer parte do seu discipulado, parte do seu grupo. E logo depois de tudo isso, do início do ministério de Jesus, Jesus ainda não havia feito nenhum sinal. Sinal para São João, no seu evangelho, significa milagres. Os outros evangelhos colocam como milagres. São João vai colocar 7 sinais, que nós também dizemos milagres. Jesus ainda não havia realizado nenhum. E então, Jesus e seus discípulos, juntamente com a sua mãe, vão a uma festa de casamento. Nós precisamos entrar na cultura daquele tempo para entender a festa de casamento, senão a gente não entende, a gente pensa que vai ser uma festa de casamento como é as nossas do dia de hoje, que se casa às 5 da tarde, se vai e se faz uma festa até às 3, 4 horas da manhã. Não. No tempo de Jesus, um matrimônio, uma boda, a sua festa, a comemoração, levava em torno de 7 dias.
uma semana de festa. Portanto, quando os noivos iam fazer uma festa, eles precisavam providenciar tudo necessário, comida e alimentação para todos esses dias. Porque a festa ia ser grande, ia ser grandiosa, os convidados estariam ali. Alguns chegariam, ficariam toda a festa, outros chegariam um dia, outros no outro dia, tudo mais. Pelo que nós podemos intuir do Evangelho, é que Jesus foi para todos os dias da festa. E lá pelas tantas, o vinho começa a faltar. E a mãe de Jesus, que é muito atenta, vê que o vinho está faltando. E seria uma vergonha muito grande para os noivos chegar no meio da festa e falar, não tem mais vinho. Porque como diz o Antigo Testamento, o vinho alegra o coração do homem. E o vinho alegrava os convidados que estavam ali nessa festa. Se acabasse o vinho, era uma tragédia. Mais do que uma tragédia, seria uma vergonha para os noivos. Acontece que a mãe de Jesus, muito atenta, vai até Jesus, porque ela sabia que Jesus poderia fazer algo. E então, ela nem comenta muita coisa com Jesus. O Evangelho é claro, porque o Evangelho nos fala que, ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Ou seja, os noivos estavam em total aflição. Então a mãe de Jesus lhe disse a Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus disse, que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. É como se ainda Jesus estivesse ali um pouco duvidoso se faria ou não esse sinal. E então a mãe de Jesus nem fala mais com Jesus, senão que ela fala diretamente com os serventes. Fazei o que ele vos disser. Ela intercede por esses noivos, ela intercede por esse casamento dizendo, eles não têm mais vinho. E como eles não têm mais vinho, ela recorre àquele que pode trazer a solução para aquele casamento. A mãe de Jesus também recorre a Jesus pelas nossas necessidades, pelas nossas intenções. Muitas vezes, nós também, na nossa festa de bodas, na nossa festa da vida, nos falta um vinho. O vinho da esperança, o vinho da alegria, o vinho da paciência, o vinho do amor, o vinho da fidelidade. Às vezes nos falta isso. E então, nós devemos olhar para aquela que é a nossa mãe e apresentar essa falta, dizendo, minha mãe, me falta o vinho do amor, me falta o vinho da paciência, me falta o vinho da humildade, me falta o vinho da confiança, me falta o vinho da fé. E a Virgem Maria levará isso até o seu Filho Jesus e vai dizer, eles não têm mais vinho. Jesus não vai relutar em fazer um milagre, senão que a própria Virgem Maria vai nos dar um conselho que é fundamental e que nós deveríamos levar para toda a nossa vida. Fazei tudo o que Ele vos disser. Se nos falta o vinho do amor, o vinho da paciência, o vinho da humildade, eu não sei qual que é o vinho que está faltando para você. A Virgem Maria nos dá uma dica muito importante para nós recuperarmos esse vinho e para que a nossa vida não seja uma vida sem sentido, nós precisamos fazer o que o Senhor nos diz. E o que o Senhor nos diz? Tudo está nos Santos Evangelhos, tudo está na sua palavra. Olhemos para Jesus que fala para nós, para Jesus que deseja transformar as nossas vidas, que deseja transformar a água da nossa vida sem sentido, sem sabor, em um vinho cheio de sabor. Olhemos para esse Jesus que vem transformar as nossas vidas, que vem transformar o nosso coração. Quando nós olhamos para a Virgem Maria e nós pedimos a sua intercessão, é claro, ela como uma boa mãe intercede por nós e levará os nossos pedidos até o coração do seu Filho. Mas vejam que o protagonismo total não é da Virgem Maria, senão que quem realizará o milagre será o seu Filho Jesus.
Quem vai transformar a água do nosso coração sem sabor em um vinho cheio de sabor será Jesus. Quem vai transformar o nosso coração cheio de rancor, cheio de ódio, em um coração capaz de amar e capaz de perdoar será Jesus. Por isso, eu te convido, meu irmão e minha irmã, abra o seu coração no dia de hoje. Apresente as suas intenções diante da Virgem Maria. Esse Evangelho nos mostra a grande intercessão que a Virgem Maria tem. Maria tem poder na sua intercessão. Por isso, São Bernardo de Claraval já vai dizer a onipotência suplicante, aquela que insistentemente pede por cada um de nós. Apresente as suas intenções, apresente o seu coração à Virgem Maria. Mas não se esqueça, meu querido e minha querida, daquilo que a nossa bendita Mãe nos diz no Evangelho. Faça tudo o que Jesus disser. Jesus nos pede para que o nosso coração seja um coração capaz de amar, capaz de perdoar. E quando o nosso coração se abre à sua graça, nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas amorosas, misericordiosas e bondosas. Entremos na festa de casamento, na nossa festa de casamento, quando nós nos casamos com um noivo, assim como interpretou a igreja, e esse noivo que vem é o próprio Jesus. Mas olhemos também para o nosso coração e vamos pedir a Jesus que transforme a água do nosso coração, que transforme as realidades difíceis no nosso coração em um vinho cheio de sabor para o louvor a Deus e para o bem dos nossos irmãos. Fique com Deus.